Olá a todos, esse é mais um vídeo tutorial da NET Informática mostrando mais um caso verídico de um defeito que apareceu aqui no nosso laboratório, onde o cliente em questão trouxe um computador, de certa forma com esta placa-mãe, modelo um pouquinho antigo, reclamando que a máquina não dava vídeo, não liga, não consegue startar. Já foi, diga-se de passagem, levado até para um outro local onde condenaram, de certa forma, esta placa-mãe. E ela, pedindo uma segunda opinião, trouxe para a gente dar uma olhada, verificar se porventura é possível recuperar essa placa-mãe. Sendo assim, fizemos uma pré-avaliação na placa-mãe e descobrimos que, a princípio, um dos principais problemas iniciais estava com o gabinete. Esse gabinete, como podem ver aqui, é um modelo já bem antiguinho e é bem comum encontrar em máquinas antigas problemas com estática, com mau contato por causa do metal que rela na placa-mãe. Antigamente você encontrava esses tipos de componente em abundância, hoje já estão mais escassos, onde você tinha esse pequeno componente aqui vermelho, que a gente chama de ruelinha, né? Eu vou deixar aqui em cima da mesa para facilitar mais a visualização. Vou dar uma aproximada. Essa ruelinha aqui, ela deve ficar entre a placa-mãe. Quando você vai montar um computador, você deve deixar essa ruelinha, uma aqui em cima nessa posição e a outra aqui na parte de trás da placa-mãe, para que dessa forma, quando você tiver um contato com esses parafusos aqui, que vocês podem ver mais de perto aqui, ele não passe corrente e atrapalhe no funcionamento do computador. O parafuso de prata, hoje é o mais comum, não é o mais indicado. O melhor ainda seria o de bronze, porque ele tem menos condução. Também, se possível, você pode ter o chamado foguetinho. O foguetinho, ele já não existe mais. É muito difícil de você comprar uma placa-mãe e vir com componentes de plástico. Ou esse outro aqui também, que pode fixar a placa-mãe de maneira correta. Se tiver feito dessa maneira, o problema de mau contato com o gabinete é muito difícil de ocorrer. Ainda assim, se você não tiver esses componentes, você pode usar esse acolchoado aqui, que vem muito em placa-mãe. Ela não vai esquentar, como muitos às vezes pensam, que gera calor, porque ela é de condução térmica baixa, então não gera calor a ponto de danificar a placa-mãe, mas ajuda na condução elétrica, não deixa passar corrente. Ela fica entre a placa-mãe e o gabinete. É bom salientar também que uma limpeza de gabinete, tirar essa poeira que vai juntando, ajuda também a prolongar a vida útil do computador. Fazendo então a pré-avaliação, nós detectamos na placa-mãe esses capacitores que vocês podem ver aqui. Eles estavam, no caso esses que já tiramos, eles estão com um sintoma chamado capacitor vazado, que esse tamborzinho estufa e vaza um líquido, e com isso ele causa também instabilidade no funcionamento, a máquina fica desligando ou nem dá mais vídeo, para de ligar. Nós vamos fazer um teste e trocar esses capacitores por novos que nós compramos para fazer o teste. No total são 5 capacitores vazados e vamos ver se com isso a máquina volta a dar vídeo. Como aqui no caso a princípio é um problema basicamente de capacitor, não aparenta ter outro sintoma, a gente resolveu tentar a recuperação. Mas é claro que se tivesse um problema mais grave já não seria nem possível, seria logo a reposição da placa-mãe. Como é uma placa-mãe antiga, também dificulta achar no mercado modelos novos. Para que a pessoa não perca a memória e o processador por causa da placa-mãe, vamos tentar recuperar. Caso contrário, ela pode ter até que trocar todo o conjunto. Vendo mais para cá, vocês vão ver que tem os componentes que estão removidos da placa-mãe, né? Nem se usa mais hoje, mas é uma placa de modem, né? Da antiga internet de escada. Hoje a gente nem usa mais, então até vamos deixar de fora. E uma placa de PC TV, para a pessoa poder assistir
televisão no computador. Aqui para cima temos o pente de memória, são dois pentes de 1 GB, totalizando 2 GB. Estão bons, testamos já esses pentes, não está com defeito. E mais aqui temos o HD do computador, um HDzinho já também um pouco antigo, de 160 GB, que vamos ver mais adiante se conseguimos acessar os dados que estão neles para faça o backup. A fonte também está com problema, a fonte ela está causando instabilidade, então hoje o problema para resolver seria a troca dos capacitores, mais a troca da fonte. E claro, se for apenas capacitor mesmo, a placa deve voltar a funcionar por mais algum tempo. É claro que se voltar o problema, independente de quanto tempo levar, já não reconsideramos fazer a ressolda nem a troca de componentes, seria a reposição da mesma. Trocar a placa-mãe por uma nova ou até achar uma usada compatível com os componentes que existem nela. Bom, já voltamos então aqui com a nossa placa-mãe montada, como vocês podem ver funcionando. O componente que nós trocamos seria este, né, que a gente conhece como tamborzinho também, né. Foi trocado aqui na placa-mãe, foi reposto, foram 5 ao total. E como vocês podem ver aqui, a máquina voltou a dar vídeo, ela ligou. Estamos numa área do setup onde mostra a voltagem, podem ver que não há nenhuma irregularidade, a voltagem que está passando é a correta. Também quero dizer que aqui o intuito não é mostrar como troca o componente, por isso a gente cortou durante a troca, a gente apenas quer mostrar o problema em si. Futuramente a gente pode abordar mais a forma de fazer o serviço, ou até mesmo ensinar como fazer determinadas coisas. Agora era mais para a ciência de qual era o problema e como foi utilizado para resolver. A gente utilizou um procedimento chamado ressolda do componente, e para isso nós utilizamos esses aparelhos apenas. Pode ver que é uma coisa bem simples, não requer muito aparelho nesse caso, para esse tipo de componente. Se fosse algo maior, é claro que o maquinário era diferente. Nesse caso apenas utilizamos o multímetro, que é para medir o componente. Um sugador de solda, onde ele suga a solda para que você tire o componente da placa-mãe. O estanho, que é um componente muito importante na hora de fazer a ressolda, ele derrete em contato com o ferro, né? E o propriamente dito ferro de solda. Apenas esses componentes já são suficientes para trocar um componente daquele tipo. Feito isso, como havíamos dito, a placa-mãe nem startava, não dava nem vídeo. Agora ela passou a dar o vídeo. A manutenção desse componente é barata, visto que cada capacitor custa aproximadamente 50 centavos. E com isso, evitou de ter que procurar uma placa-mãe compatível, que daria mais trabalho. Provavelmente deve durar um bom tempo, pelo menos 1 ano ou mais, aí funcionando, o que faz com que a máquina possa ser utilizada ainda pelo seu dono, sem a necessidade de ter um gasto maior. Agora a gente vai fazer aqui a salva das configurações e vai apenas cair num procedimento aqui de verificação dos componentes, que no caso é feito por um software. A gente não vai mostrar todo o processo, apenas a entrada dele. Aqui está dando já um boot pelo CD-ROM da máquina, ou seja, se a placa-mãe não estivesse funcionando corretamente, isso nem seria possível. Ele estaria dando já alguma instabilidade, algum travamento, o que significa que parece ter tido sucesso na troca. Agora é questão de deixar horas funcionando, visto que só de ter dado o vídeo já é um sucesso na manutenção, já ajuda um pouco.
Agora vamos passar um teste de estresse. Vamos deixar ele rodando por algum tempo aí. E então é isso. Espero que tenha ajudado aí a esclarecer bastante dúvida da comunidade. Como dito, agora não é interessante que a gente mostre todo o procedimento, ainda estamos apenas mostrando o que acontece no laboratório. E nos próximos vídeos a gente estará, de repente, criando videoaulas mostrando realmente como faz o processo do início até o fim. Obrigado pela atenção de todos e até a próxima.